Gente, em relação a esses programas, principalmente NR7 e NR9, principalmente, dentre outros, né? Porque cada um tem lá o seu detalhe. Temos a NR24 e vai por aí afora, NR6, né? NR9, né? Tem várias. Então, cada um vai se adequar naquilo que realmente necessitar, né? Mas temos que pensar nessa questão de segurança nesse meu trabalho, querendo ou não. Sexto pecado, falta de controle para atender os requisitos da legislação, né? Seja trabalhista, fiscal ou previdenciária. A gente não tem um processo desenhado que garanta, né, o cumprimento dessa legislação. Além de ela ser extensa, ela é extremamente complexa e acaba dificultando o nosso entendimento. Então, muitas vezes, como a gente não entende, você faz aquilo que você entende e muitas vezes entende errado. Então, o que a gente orienta? Você não tenha medo de perguntar nem de questionar. Conversar com o seu contador, conversar com o seu advogado, verificar o que realmente quer dizer aquilo. Para que aquilo realmente serve? Não fazer da maneira que você entende, eu entendi desse jeito, vou fazer desse jeito, porque com certeza você terá problemas. E sétimo pecado, achar que o E-Social não vai pegar. Já pegou. Não tem jeito, ele não tem volta. Ele vai funcionar de uma forma sistemática, né? Ele vai querer alcançar o resultado na medida que você vai relacionando cada operação, que você vai passando cada dado. E a ideia é justamente essa. E ela tem um padrão estabelecido. E esse padrão é para atender o quê? O que a legislação pede. Uma legislação que já está aí, que é a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Não se esqueçam, nós estamos entrando na era da fiscalização. Começamos com o aspecto fiscal e contábil em 2007. E estamos aí para esse aspecto previdenciário, como fosse chamado em 2010. Então também seremos fiscalizados dentro dessa nossa área de RH. Tá? Como é que fica o E-Social e o sindicato? Bom, o sindicato também será um fiscal. Ele também vai nos fiscalizar e nos entregar para os devidos órgãos. Ele não faz. Já o faz. Porém, também o E-Social vai fazer com que o sindicato também se atualize, né? Para que ele comece a fazer a coisa correta, né? Comece a pensar melhor naquilo que ele coloca na sua convenção coletiva, porque muitas vezes a gente sabe que convenção coletiva ela tem poder de lei, mas ela não pode se sobrepor à lei. Muitas vezes ela se sobrepõe a ela. Isso acaba trazendo o quê? Problema lá na frente da própria empresa. O sindicato não responde por isso. Então a vida do E-Social é justamente botar ordem na casa, né? E a gente sabe muitas vezes que algumas questões que são trazidas em convenção, ela tem mais um aspecto político do que outra coisa. Então isso terá que ser revisto também pelos próprios sindicatos. Empresas abrangidas, nós falamos que serão todas, né? Logo no início. Uma novidade que vem para a micro e pequena empresa, e paralelamente a versão para a empresa do Grupo Real e Presumido, eles estão trabalhando numa versão para micro e pequena empresas, onde essa versão vai fazer com que essas pessoas, essas empresas, possam fazer o seu cadastro e o controle de todas as informações online, diretamente no sistema da Receita Federal, como é feito para o empregador doméstico. Então, existe paralelamente essa possibilidade, né? Paralelamente, eles estão trabalhando justamente para criar esse módulo que estará disponível no ambiente web para as empresas. Nada impede que microempresa, empresa de pequeno porte, faça essa informação diretamente do seu sistema para a Receita, offline. Tá? Então, nada impede. Mas eles estão criando essa versão online. O módulo voltado para micro e pequena empresa, ele vai funcionar em prazo trimestre também por 6 meses, como foi no médico, como será para as demais. Esse módulo não saiu ainda, mas a ideia é que ele venha, né, para facilitar a vida das micro e pequenas empresas. Claro, eu vou cobrar a legislação igual para todas,
Mas a forma de cobrança será mais simplificada para mim e para a empresa. Não tão dura quanto será para o mundo real. Tá? O MEI também é um terceiro modo que está sendo trabalhado, que também será feito online. Para você ter uma ideia, o sistema, a viabilidade desse módulo, o MEI terá mais ou menos 7 campos a serem preenchidos. Micro e pequena empresa, mais ou menos 300 campos a serem habilitados. E as demais empresas, 1.480 campos, mais ou menos, a serem preenchidos. Então, o trabalho é um trabalho grande, é um trabalho extenso, né? Esse motivo de toda essa demanda. A não adequação, autodenúncia. Olha o que vai acontecer com a empresa. A empresa que não se adequar, nós já falamos que ela vai sofrer punição que já está prevista na legislação. Isso já existe na legislação, então não é nada novo. Mas vamos pensar num exemplo. Vamos imaginar que na tua empresa o empregado sofra um acidente de trabalho. E a empresa não emite o CAT, ela esquece de emitir o CAT. Na correria de acudir ao acidentado, ela esquece de dar essa informação para o escritório contábil para que o CAT seja emitido. Até aí, normal. O que vai acontecer? Ela não faz através desse arquivo, porque tudo tem um arquivo. Então, ela esquece de dar a informação. Ou faz fora do prazo. Considerando que esse funcionário, a partir do 16º dia de afastamento, ele obrigatoriamente terá que passar pelo médico da Previdência Social para fazer essa perícia, o que vai acontecer? O médico, né, que estará recepcionando essa pessoa, ele vai constatar que o afastamento decorreu de um acidente. Isso chama-se nexo causal. Ou seja, conforme ele vê a situação que realmente aconteceu, ele vai definir, isso foi acidente de trabalho. Até aí, estamos caminhando. Só que não, porém, a empresa, obrigatoriamente, ela teria que fazer o CAT, não fez. Mas ela vai ter que informar o funcionário na folha, até o 15º. A partir do 16º, esse funcionário só entra na folha para fins de cálculo do quê? De fundo de garantia. E não tem salário. Então, a empresa terá que informar o quê? O afastamento dele no arquivo 2230, dizendo que ele teve um afastamento temporário, indicando o motivo do afastamento, no qual vai constar que a empresa ele tem estabilidade, porque decorreu de acidente, e também a empresa não enviou. Na hora que o Ministério pegar esta informação, ele vai verificar que a empresa não emitiu o CAT, não fez. Então, de forma automática, o Ministério do Trabalho vai mandar para você, empresa, a notificação e a multa. Você mesmo vai se entregar. Então, você não emitiu o CAT porque você esqueceu. Esqueceu de comunicar o escritório, ou você mesmo não fez. Aí o funcionário, a partir do 16º, passa pela Previdência. O médico verifica que o fato ocorrido é acidente. Chama-se nexo causal. Afasta pela Previdência. Você obrigatoriamente terá que informar o afastamento, porque ele só vai entrar na folha para fins de cálculo de fundo de garantia. Então, você tem que justificar por que ele só está na folha por conta de fundo de garantia. Aí você vai informar o afastamento e o motivo. Isso vai chegar aos olhos de quem? Da fiscalização do Ministério do Trabalho. Na hora que ele verificar, não foi emitido CAT, você informou o afastamento, automaticamente ele te manda a notificação e a multa te cobrando o fato de você ter feito. Tudo bem? Miriam, a pergunta que eu não quero acabar: quanto em média custa essa multa? Da Previdência Social? Por exemplo, Eu não vou te enganar, não. Só para vocês terem uma ideia, a da Previdência é um bocadinho sarcada. A mínima chega em torno de R$ 1.800 e poucos. A mínima. A máxima,
180 mil, dependendo da situação. Chega a notificação primeiro, depois chega a multa. Não, não é tudo. Notificação com multa. Barba, cabelo e bigode. Uai, é por isso que eu falo, o pessoal fala assim, eu falo, você já foi multado alguma vez por não ter feito o CAD? Não, nunca fui. Você não vai passar vontade. Na rede social você será. Então a multa previdenciária é muito salgada. Se você falar em multa trabalhista, é uma multa pequena em relação, né? 400 e poucos reais, 100 e poucos reais, é pouquinho. Mas a multa previdenciária, em média, quer dizer, a multa mínima, que todo ano ela altera. Então ela vem em torno de 1.800 e pouco, a mínima. A máxima, 180 e pouco, dependendo da situação, pode chegar até 200 e poucos mil reais, dependendo da situação. Entendeu? É uma multa salgada. Infelizmente. Mas é uma forma de penalizar, fazer com que a empresa cumpra, né? Essa obrigação. Tá? Então não vale a pena. Vale não. Eu olhei assim, um acorde acidentado e o outro avisa que é para fazer o CAD. Evita problemas. É a melhor forma. Beleza? Aí o que acontece? Segundo exemplo, esse é mais interessante ainda. E o bom disso, gente, que acabou a nossa tortura de fazer aviso prévio com data retroativa. Beleza! É uma loucura! O cliente te liga e fala assim, escuta, faz um aviso aí com data de 30 dias atrás, porque amanhã eu já estou guardando meu funcionário. Você fala, como? Aí ela faz você o aviso com data retroativa. Aí, com a graça de Deus, o meio social vai acabar. Porque eu não sou obrigada a informar o aviso prévio indenizado, mas eu sou obrigada a informar o aviso prévio trabalhado, quando eu dei o aviso. E aviso aos navegantes. Eu tenho até 7 dias a contar da data da notificação deste aviso para passar essa informação para o Ministério, para a Receita Federal. Aí depois eu vou ter que informar outro arquivo, que seria o quê? O desligamento. Então eles vão confrontar as datas. Da data que você deu o aviso e da data que você deu o desligamento. Então vai acabar a ideia do aviso prévio com data retroativa. Olha que bacana. Né? Legal. Então veja só como você pode se autodenunciar e você pode se prejudicar também. Olha lá. O empregador comunica no dia 3/7 o desligamento do empregado. Não importa se foi de manhã, se foi de tarde, né? Ele comunicou o desligamento. Muito bem. Ele fez a comunicação, dizendo que a partir do dia seguinte ele começa a cumprir o aviso prévio trabalhado. Beleza? Aí o que acontece? Nesse caso, a empresa teria que avisar o escritório, e o escritório enviaria um arquivo 2250, informando a data do aviso no prazo pré-determinado, até 10 dias a contar da data que você deu o aviso. Até aí normal. Só que o empregador esqueceu. Muita coisa para fazer, acabou esquecendo. Não deu a devida informação. Passou. Continuou trabalhando, cumpriu o aviso normal, trabalhou. Bom, no final do cumprimento do aviso, obviamente há o quê? A rescisão. Eu faço a rescisão na parte, depois essa rescisão será lançada na folha, mas eu tenho que informar o desligamento, porque a partir de tal data esse funcionário já não mais estará na minha folha. Eu tenho que mandar o arquivo 2299 constando o desligamento e a data que efetivamente ele se desligou. Muito bem. Na hora que eu estiver enviando o arquivo de desligamento, né, o E-Social vai interpretar de que maneira esse desligamento? Que deveria o quê? Estar sendo pago o aviso prévio e indenizado, que eu não paguei. Então, provavelmente vai me cobrar mais de 12 aulas de férias, mais de 12 aulas de 13º, aumento de aviso, né? Porque você efetivamente não fez a devida informação. Eu posso fazer a reconsideração, eu não faço isso hoje. Você manda o funcionário embora, ele está trabalhando no aviso. Acabou, antes de acabar o aviso, você se arrepende. O amor é tanto pelo empregado que você se arrepende. Aí o que acontece?
Então, eu quero que você continue. Ele pode aceitar ou não. Da mesma maneira o funcionário. Pede demissão e você arrepende, ele fala, olha, eu pensei bem, quero continuar, acabei a empresa aceitar. Aí eu posso fazer o cancelamento, não há problema nenhum. Mas o que eu não posso é deixar de informar. Então a própria empresa ela vai se autodenunciar. Ela própria vai acabar se entregando. Então nessa questão de eu não ter informado o aviso trabalhado, mas informei explicitamente, eles vão entender isso como aviso pré-indenizado. Aí você vai explicar, não é trabalhado, eu que esqueci. Beleza, então eu vou mandar para mim. Tudo bem. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Mais ou menos, né? Considerando que a empresa deixa de prestar qualquer informação ao ex-social, é óbvio que a Receita Federal ela vai identificar essa omissão. Ela vai ter como levantar isso. Por quê? De imediato, logo no mês seguinte. Porque com o CNPJ da empresa, a Receita Federal consegue saber o que você está fazendo na sua vida empresa. Há quantas anos a sua movimentação, o que você realmente está fazendo. Então ela tem como te fiscalizar e te cobrar. Certo? Eles estão acordados. Sim. Folha de pagamento. Folha de pagamento nós vamos ter alteração nas rúbricas. Né? Obviamente, o programador da Folha já deve ter feito um deparo, trazendo o que você tem de código antigo para o código novo. Então, tudo que você lançar no código antigo, ele vai remeter para o código novo. Mas isso de tudo, eu vou ter que verificar o quê? As parametrizações. Eu tenho que verificar, eu oriento as empresas, dar uma geral na sua folha de pagamento e verificar efetivamente o que você está pagando nessa folha. Porque a empresa adora criar proventos. Adora criar descontos. E muitas vezes cria alguns proventos que ela fala assim, olha, eu quero pagar isso para o funcionário, mas isso eu não quero que tenha incidência em nada e nem que integre o salário para nada. Ela vai ter que rever. Uma coisa básica que a gente coloca na questão da parametrização, porque quando eu falo parametrizar, eu estou dizendo para o sistema para que serve aquela verba. Quais são as incidências que aquela verba vai ter? O que aquela verba vai refletir lá na frente? Se ela será somada para pagar umas férias, um 13º, um aviso prévio. Esse é o papel. Né? Aí você fala assim, ah, mas o problema é do sistema. Não, o problema é que quem está na frente do computador. Porque o sistema, ele faz aquilo que você mandar. E nós temos que trabalhar dentro da própria legislação. Uma coisa muito básica, quando a gente fala de parametrizar, de fazer, de depara, né? Quando a gente comenta, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e sejam sinceros. Quem é vocês, empresa, que tem na sua folha de pagamento um título chamado ajuda de custo? Não preciso nem me pedir para levar a mão, né? Eu já imagino, né? Faz o contrário. Faz uma outra pergunta? Faz Essa o já contrário. foi. Quem é que não tem? Quem é que não tem? Hã? Dois. Três. Hã? Sim, mas a tua folha você não lança as duas de custo? Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Quando a gente fala em ajuda de custo, a legislação é muito clara. Qual é a ideia da ajuda de custo? Alguém pode me dizer, alguém se compromete aí a falar? Quanto é que você paga? Bom, eu sei que você paga todo mês na folha do funcionário uma ajuda de custo. Já entendi. Né? Mas o legislador, ele diz o seguinte, quando é que cabe uma ajuda de custo na folha de pagamento de um funcionário? Quem pode dizer? Quem coloca? Quem coloca? 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 Só paga por fora. Eu não ajuda de custo só paga por fora.
imagina que tem, a gente já sabe que tem. Quem tem ajuda de custo na folha, pode ficar bem esperto e saber que essa ajuda de custo é salário. Eu estou pagando todo mês. De acordo com a legislação, a ajuda de custo só cabe quando eu faço uma transferência definitiva do funcionário para um local diverso do seu contrato de trabalho para a sua moradia. Eu tenho um funcionário meu, abri uma vaga no Rio de Janeiro. Ele vai gerenciar a minha filial lá. Ele vai definitivamente, ele, a mulher, o filho, o papagaio, o cachorro, a sogra, vai para o Rio de Janeiro. Obviamente, ele vai ter um gasto com a sua mudança. Ele terá que levar as suas coisas. Ele vai gastar com passagem. Quem é que arca com isso? A empresa. É um pagamento único. É excepcional. E por ser um pagamento único, isso chama-se ajuda de custo. E obrigatoriamente, eu tenho que lançar na folha essa ajuda de custo, mesmo que ela não tenha incidência em nada, porque ela é uma parcela não integrante da remuneração. E se eu pegar a legislação previdenciária, que é o decreto 3048 de 99, no artigo 225, salvo engano, parágrafo 9, ele estabelece que na minha folha de pagamento eu tenho que lançar valores que são integrantes da remuneração e valores não integrantes da remuneração. E a ajuda de custo é um valor não integrante da remuneração e que obrigatoriamente eu tenho que lançar. Mas isso é uma coisa excepcional, entraria só naquela mudança, naquela transferência. Obrigatoriamente eu iria lançar para informar essa mudança. Né? E se é uma transferência, isso chama-se o quê? Alteração contratual. Ele está saindo de São Paulo e indo para o Rio. Obrigatoriamente eu tenho que fazer essa alteração. E no E-Social, se eu lanço na minha folha ajuda de custo, eu lanço excepcionalmente. E tenho contrapartida, mandar um arquivo para a Receita Federal informando a alteração contratual daquela pessoa. Esse arquivo eu mando antes da folha. Esse arquivo fica esperando você enviar a folha. Quando você enviar a folha, a Receita Federal abre os dois arquivos, folha e essa alteração. E é um arquivo chamado Registro de Eventos Trabalhistas. Se eu lançar na minha folha ajuda de custo, contrapartida, eu tenho alteração contratual do funcionário, que eu pago todo mês esta bendita ajuda de custo, o que vai acontecer com a sua folha naquele mês? Ela não será validada. Que a informação que vem é muito meiga. Você está com um problema na linha tal, bloco tal. Depois de você já ter lançado 1000 funcionários, você vai lembrar onde é que está aquela linha, aquele bloco que você lançou. Aí você começa. Você corrige uma coisa, aparece outra. Você corrige outra, aparece outra. Assim vai. Se colocar como prêmio de produtividade, a gente coloca se eu pegar o artigo 457 da CLT, seu parágrafo segundo, primeiro, ele diz o seguinte: integra o salário para todos os efeitos legais. Primeiro, ele vê comissão, gratificação, prêmios pagos com habitualidade. Aí você fala, Miriam, mas a habitualidade é todo dia? Não. A habitualidade é aquilo que você faz por costume, por hábito. Então, a cada 6 meses, eu pago um prêmio aos meus funcionários por produtividade. Então, isso é habitual. Ah, não, Miriam, mas eu pedi o contador lançar todo mês um prêmio de produtividade. Tá bom, ué. Lançou. Tem incidência em tudo, integra um salário para tudo. Ah, mas eu integro o salário, né? Só que eu peço para ela não calcular nas férias no 13º. É na decisão, né? PLR, pago de acordo com a legislação, só tem incidência de dinheiro. E no sindicato? Tem que estar na previsão do sindicato, na convenção. Só é. Sim, uma vez por ano, 2 vezes tem trimestre civil que ele pede, né, para você pagar. Então, a questão
questão de prêmio ou ajuda de custo, principalmente ajuda de custo, porque prêmio, se eu pago o prêmio de produtividade, esse prêmio tem liberativo de renda, e vai integrar o salário de algumas férias, vai acontecer uma rescisão. Ah, tá bom, Miriam, eu vou mandar tirar o prêmio, vai não. Porque se você já tem pago isso durante um tempo, já criou o direito adquirido, eu não tenho como mais tirar. Incorporou. Agora, a questão da ajuda de custo, se todo mês eu pago a ajuda de custo na minha folha para o meu funcionário, o que é pior, né? Eu não sei o que é pior, porque eu pago a ajuda de custo sem se ensinar todo mês e não integra a folha para nada. Então, isso é um problema muito sério. Então, vai ter que ser revisto. Ah, o que eu faço? Eu vou tirar? Não, vai não. Você vai ter que pegar esse valor e integrar o salário, porque isso é salário. O meu gerente comercial está reclamando esse movimento lá. Eu tenho uma transferência temporária. Eu tenho um adicional de 25%. Data que eu vou pagar o auxílio moradia. Que beleza. Auxílio moradia. E aí eu vou ficar no período 2 vezes como salário. A previdência social, você fala assim, ah, vou transferir o funcionário, temporariamente ou definitivamente, não importa. Você fala assim, bom, eu vou transferir definitivamente, então eu vou pagar 6 meses de salário de aluguel para ele. Aí eu lhe pergunto, esse aluguel é para o trabalho ou pelo trabalho? Que desgraça é essa, para o trabalho, pelo trabalho? Não estou entendendo. Para. Pelo trabalho. Porque, veja, você se está transferindo um gerente, vai ficar lá temporariamente 1 ano desenvolvendo um projeto lá, o que acontece? Caberia um adicional de 25%. Ele vai morar, claro, você vai pagar o hotel para ele, se for o caso, ou você talvez tenha um aluguel, você não vai dar o dinheiro para ele. Você não vai entregar o dinheiro para ele. Você vai ficar no local para que ele fique. É diferente, isso vem no seu nome empresa. É uma despesa da empresa. Agora, se eu dou dinheiro para o funcionário, isso é pelo trabalho e não para. O trabalho é diferente. Você tem uma obra na selva amazônica. Você vai mandar um funcionário para lá. Você não vai deixar o funcionário dormir debaixo da árvore. É na selva. Você tem que arrumar uma acomodação para ele ficar, não tem? Isso é característica de para o trabalho, não pelo. Você é o gerente, o diretor não, né? Da minha empresa. Você vai para o Rio. Eu comando você numa parte de hotel de frente, sei lá, nem tem mais de frente, vai estar tão bagunçado, mas enfim. Você fica no melhor lugar do Rio de Janeiro. Isso é para o trabalho, gente? Não, é pelo trabalho. Então isso tem característica salarial. Não deve ter. Então quando a gente fala de parametrizar a folha, eu oriento toda a contabilidade. Falo, olha, meninos e meninas, por favor, dê uma geral na folha de pagamento dos seus clientes, porque ali tem. Se você escapuchar, você vai achar. E pode já começar a fazer o relatório, passar para eles o que está certo, o que está errado, e avisá-los que ele terá problema. Porque o nosso papel é esse, é de orientar, gente, é fazer com que vocês não tenham problemas. Né? Esse é o nosso papel. Não é o papel do contador? Apesar de quem diz assim, eu estou te pagando, não é bem assim. Você está me pagando, mas você também tem que colaborar comigo. Você não pode só achar que eu tenho, né? Eu preciso de você também para te orientar e você entender o que eu estou falando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então quando a gente fala parametrizar a folha, é bom que vocês tenham uma olhada naquilo que vocês estão pagando na folha de pagamento lá dos seus funcionários, dá uma revisada. Ah, mas eu não entendo tanto de legislação. Pois não, então converse com as pessoas que lhe dão essa assessoria, para que você possa ser bem assessorado e não venha ter problemas. Tudo bem? Responde? Responde? Hã? Olha, isso acontece muito com sócio. Sócio tem carro, que é o benefício direto. Ele tem carro, ele tem aluguel, tem não sei o quê. Aí a Receita Federal vai avaliar para isso e fala assim, olha, caro sócio,
valor que você recebe, né, a base que você tem aí, é salário indireto. Por isso, prolabore e, por favor, pague aquilo que você me deve. Então, é um problema sério. Terá, no E-Social, terá um arquivo que são informações de benefícios indiretos dados aos gerentes, administradores, carro, casa, aluguel. Eles vão querer saber o que está acontecendo. Então é bom que se veja isso e se tenha cuidado. Então, quando a gente fala parametrizar a folha, seria bem interessante que vocês, junto com aqueles que lhe dão a assessoria, dê uma geral na folha de vocês, né? Ah, mas isso aqui é indevido, então eu vou tirar. Não, que nem ajuda de custo. Se você paga ajuda de custo todo mês na folha, então você vai poder tirar. Isso será integrado ao salário, né? Aí eu pago o prêmio tem incidência em tudo, vai integrar o salário para tudo. Pode continuar com o prêmio? Pode, não há problema nenhum, não vai influenciar em nada. Só que é uma coisa que eu não posso tirar e tem incidência em termos do salário. Tudo bem? Beleza? Ok. Considerações do E-Social que você precisa saber. Nós falamos o seguinte, né? Os ASUS, os CATs, né? Pagamentos adicionais, isso será cobrado depois que começar a obrigação do E-Social. Então, por exemplo, imaginando que o E-Social comece para grandes empresas em setembro de 2016. Então, o CAT, os ASUS serão cobrados e vistos com mais intensidade a partir de janeiro de 2017. As empresas que começarem, porventura, a partir de janeiro de 2017, o CAT, os ASUS começarão a ser cobrados a partir de junho de 2017. Mas não quer dizer, porque eu estou falando isso, você vai dizer, ah, que bom, né? Então só vou começar a pensar nisso em janeiro. Não. Você já vai começar a pensar nisso ontem. Você já vai começar a correr atrás. Se você não tem uma empresa idônea, trate de começar a pensar numa agora. Passe a ter controle. Porque quando você for trazer informações cadastrais de funcionários que são seus funcionários, obrigatoriamente você terá também que informar o ASO, que é o periódico daquele funcionário que ainda está valendo. Então é bom que você tenha em mente e tenha estimado essa possibilidade, né? E procure uma empresa dele. Beleza? Atestado de saúde ocupacional na carga inicial, como eu disse. Na carga inicial, você deve informar no último ato emitido para o trabalhador, que ainda está em vigor, o cadastro inicial. Então é bom que você tenha esse controle e passe esse controle para aquele que te auxilia no seu trabalho do dia a dia. Outra coisa, faz parte do envio do CAD, do ASO, o quê? Um nome do médico e o CRM do médico. Então, por isso que eu falei, se você tem os ASOS feitos por qualquer empresa, não é uma empresa especializada, você só paga pelo exame médico, é melhor você começar a pensar nessa possibilidade de mudar essa ideia. Tá? E a partir da vinda do E-Social, as empresas deverão informar todo o ASO que vier a ser feito. Então vai ser controle. Então, se você for contratar, não tem como mandar o cadastro sem ter o exame admissional. Aí eu fiz o exame admissional, aí eu tenho um período. O que a norma regulamentadora número 7 diz? Se eu tiver pessoas entre 18 e 45 anos, esse exame é feito anualmente. A cada 2 anos. Se eu tiver menor de 18 e maior de 45, esse exame é feito anualmente. Fora outras situações que esse exame pode ter um período menor, dependendo da atividade que exerce, da atividade de saúde, algum problema de barulho, fluido, esse exame é um período menor. Então eu tenho que ficar bem atento. Então eu vou ter que dar uma geral nos meus exames e verificar a cada exame. Tá? Monitoramento biológico. Para quem trabalha com produtos químicos, terá que ter a monitoração biológica. Quem vai fazer o médico, não é você. Então, por isso tem que ter uma empresa especializada. Essa informação terá que ser dada, será cobrada. Outra questão. A
dizer, ele vai descrever com base naquilo que você informar, você que é do DP. Então vamos imaginar o seguinte, na tua empresa você tem lá 10 faxineiros. É o mesmo exemplo que eu dou toda vez, que é mais fácil entender. Você tem 10 faxineiros. Primeiro que você fala assim, não vou lançar como faxineiro, lança com auxiliar de serviços gerais. Pode parar. Ele é faxineiro, não é auxiliar de serviços gerais. Até porque você percebeu nessa situação. É faxineiro. Não é desonra para ninguém, faxineiro. Beleza. Você tem 10. Aí o que acontece? Desses 10, metade desses 10 faz o serviço básico. Passa a vassoura, tira o pó, pega o lixo, serviço básico. E os outros, a outra metade, faz o quê? Faz o serviço mais pesado. Mexe com produto químico, fica pendurado no prédio para limpar vidro, né? Usa maquinário para fazer a limpeza. Então existe o quê? Todos são faxineiros, mas a atividade tem uma certa diferença. Obviamente, para aquele que mexe com produtos químicos e para aquele que não mexe, tanto um quanto o outro, teria que ter equipamento de proteção individual. Cada um de uma maneira diferente. De repente, uma luva mais para quem mexe com produto químico, uma bota. Aquele que mexe com maquinários, de repente, não precisa ter um curso para mexer com aquilo. Essa parte sobre isso, para dizer, no caso da saúde, a definição policial, pessoal, muitos acham que então, ou recebi então mais cada vez que pode, as pessoas tiraram Veja, quando você fala contratar um PJ, eu posso ter representante comercial, pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu tiver um PJ pessoa jurídica, obviamente o tratamento vai ser o quê? Eu tenho um contrato de cessação de serviço, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Não mudou absolutamente nada. E essas notas do PJ, que como você, enquanto formador, talvez ele como prestador, elas são lançadas no espectro fiscal, não são? Vão continuar sendo lançadas. Agora, o grande problema de tudo isso, aproveitando o teu gancho, são aquelas empresas que pegam os funcionários, as pessoas físicas, se constituam como PJ e continuam prestando serviço só para mim. Isso acontece muito em TI. Tecnologia da informação, chove PJ. Só que esse PJ, o que acontece? Ele só emite nota para aquela empresa, a nota é sequencial, ele tem hora para entrar, hora para sair, tem a subordinação. Esse é o bendito PJ hoje. É o bendito, meu humilde entendimento, né? Que isso vai ser cobrado das empresas. A empresa de tecnologia da informação teve um problema muito sério quando veio a desoneração da folha e ela era obrigada à desoneração. E quando ela verificava a folha de pagamento dela em relação à receita, ela não estava sendo desonerada, ela estava sendo onerada. Porque o valor que ela pagava sobre a receita era muito maior do que ela pagaria 20% sobre a folha. E isso realmente trouxe problemas, né? Então, os TIs, outras empresas que adoram o PJ ou adoram a cooperativa, né? Essas vão ter que ficar atentas, porque com certeza elas terão problemas com a venda da instituição. Tá? Agora, voltando ao nosso assunto. Então, o que acontece? Aquele que mexe com maquinário, ele também tem que ter um curso, um exame médico feito diferenciado. Aquele que fica pendurado no prédio limpando vidro, se ele for epilético, você imagina o que vai acontecer, se ele tiver um ataque lá em cima? Não sobra nem um fio de cabelo contra a história. Então tem que ter um exame médico diferenciado daquele outro que não faz nada, que faz a faxina simples. Então dizer para o médico, todo mundo é faxineiro, não pode. Eu tenho que detalhar efetivamente, justamente o que faz. E isso vai depender de vocês. Justamente. Então eu tenho que ficar bem atento a essa situação. Entendeu? A atividade desempenhada não é igual a todo mundo, se todo mundo é faxineiro, não. Existem os seus diferenciais.
seria bom que você verificasse essa situação. Tudo bem? Obrigada. Outra questão. Exposição a riscos nocivos à saúde. Essas condições obrigatoriamente serão informadas caso exista realmente esse risco. Então, quem é que vai informar? O médico, para que você possa alimentar o sistema. Então, por isso, tem que ter uma empresa devidamente especializada. Você tem que tomar muito cuidado na descrição de agentes nocivos à saúde do trabalhador, porque a empresa tem que demonstrar que efetua a gestão para reduzir os danos ao trabalhador, porque ela vai te fazer várias perguntas. Se você fornece equipamento, que tipo de equipamento você fornece, que tipo de exame você faz. Então, o próprio médico está adequado para dar essa informação. Outra coisa, se houver uma controvérsia entre os documentos de cunho trabalhista com de cunho previdenciário, a empresa terá problema. Cunho trabalhista qual é? PCMSO e PPMA. E de cunho previdenciário, CAT, PPP e ARTECAT. Se não bater essas informações, com certeza você será chamado a tomar um café para justificar o que você está fazendo. Essa é a ideia. Não para dar café, para tomar. Não, você vai tomar um café. Frio e amargo. Frio e amargo. Os dois, Amado. Frio e amargo. Isso tudo que eu estou lhe falando, ele vai servir para aumentar ou reduzir o teu RAT. Porque hoje quem faz essa pesquisa é quem? A Previdência. Ela não vai mais se preocupar em ter que ficar levantando os dados, porque você é que vai passar esses dados a ela, para que ela tenha subsídios e aumentar o teu FAP. Ter um índice do FAP para poder aumentar ou diminuir o teu RAT. Essa é a ideia. Ele vai querer saber, como eu disse, a quantas andam o equipamento. Se você incrementa a medida de proteção coletiva, se você observa o prazo de validade do equipamento, se você faz a troca, se você verifica o uso certo do equipamento. Porque é interessante, a empresa fala assim, eu tenho que dar equipamento, tá bom, tem equipamento, se vira. Se o funcionário usa ou não usa, é problema dele. Construção civil, você vê muito isso. Você dá o capacete, ele cai em tudo quanto é canto, dentro da cabeça. Ele está no braço, ele está na cintura, na cabeça, mesmo que é nada. Se o funcionário trabalha com vidro, se você der aquele protetor auricular, onde é que está? Tem um colar que está pendurado no pescoço. No vidro mesmo que é bom nada. Mas quem é que tem que orientar? A empresa. Para isso tem a CIPA. Se não tiver a CIPA, por conta de você ter menos de 20 funcionários, você vai ter que designar alguém da empresa para cursos como responsável por esse CIPA, para que oriente e siga essas normas. Tá? Outra questão. Ele vai querer saber também, né? É imprescindível a integração do médico, do engenheiro com o pessoal do DP e do RH. Porque é justamente a informação que você passar para o médico e para o engenheiro, essa será a base para que ele faça o laudo. Por isso que eu falei, você não pode ter um médico genérico. Tem que ser uma empresa que acompanhe o funcionário desde a entrada até a saída dele da empresa. Tudo bem? Olha lá, gente, não basta pagar só a salário de insalubridade, tá? Você tem que ter o laudo para saber o que você paga. Procuradoria do INSS, ela está autorizada a interpor uma ação regressiva contra as empresas que afastaram trabalhadores por longo tempo, por culpa dela, tá? De modo a serem cobradas a ressarcir a Previdência o gasto que a Previdência teve com o pagamento desse afastamento. Então, isso já está acontecendo com a Procuradoria. Comunicação, que hoje você faz através do site da Previdência, você vai fazer diretamente no próprio sistema. Agora, claro, o teu contabilista que trabalha junto com você, que te orienta, ele só vai poder fazer essa informação desde que você passe
trazer problemas. E você tem prazo para trazer essa informação. Então, existe uma lista, que é uma tabela dos dois, onde ela traz os afastamentos que são obrigatórios e os que são não obrigatórios, seriam os facultativos. Então, por exemplo, acidente de trabalho, se afaste ou não, eu tenho a obrigação de informar. Não só o CAD, como também o afastamento no arquivo 2230. Auxílio-doença, eu também tenho que informar, só com afastamento de 3 dias para cima, mas eu tenho que informar. Por exemplo, funcionários trabalham sexta e sábado. Técnico de segurança trabalha só às sexta. Foi embora às 4 horas. E ele trabalha até às 6. 5 horas ele se acidentou. Aí foi embora. E da segunda ele não veio no trabalho do Estado, só quis aparecer na empresa na terça. E o caixa? Qual é o prazo que tem para fazer o CAT? O primeiro dia útil após a ocorrência do fato. Por que esse primeiro dia útil? Porque se o funcionário está indo para casa na sexta-feira e é atropelado por uma bicicleta, é um acidente de percurso. Você não vai ficar até 10 horas no escritório contábil, e nem você na sua empresa vai ficar até 10 horas da noite esperando ver se vai ter algum acidente. Você não vai ficar fazendo isso. Você vai embora. Então o legislador pensou qual a melhor forma? A informação. Primeiro dia útil após a ocorrência do fato. Aconteceu na sexta, você tem até a segunda para dar essa informação. Funcionário trabalha na sexta. Trabalha até às 5, saiu mais cedo 4 horas. Estava indo para casa e sofreu um acidente. Não avisou absolutamente nada, não comunicou. Na segunda não foi, na terça não foi, apareceu na quarta. Obviamente você vai fazer o CAT com atraso. A multa virá. Ah, mas eu vou fazer esse funcionário pagar a multa. Não, claro que você não vai. Porque você não tem nada previsto no contrato que diga que qualquer dano causado pelo funcionário você vai cobrar por ele. Isso você tem que... Então, por isso que eu falei, o manual de normas e procedimentos, ele vem justamente para isso. Porque quando você coloca nesse manual quais são as obrigações, né, os deveres, obrigações, os direitos do funcionário, no final você vai dizer que caso ele não cumpra com o que está ali, isso é ato de indisciplina e subordinação. Isso cabe advertência, isso cabe suspensão, né? Pode dar até justa causa. Claro que justa causa é outros 500. O Ministério do Trabalho, é difícil você conseguir fazer a justa causa. Mesmo que o funcionário declare, minha culpa, minha máxima culpa, eu tenho culpa por isso. É difícil, mas é uma forma, tá? Aí nesse manual dizendo que além de ser advertido, ser suspenso, ele poderá ser penalizado com a multa que a empresa terá que pagar pela falha dele. Essa seria uma saída, fica previsto a ser aqui. Agora, se eu não tenho nada afirmado, não tenho nada, né, assinado, porque ele vai dizer, li, assinei e concordei. Agora, se ele não assina, não tem nada, você vai cobrar o que dele? Absolutamente nada. Então, essa é a ideia. Respondi, tá vendo? Mãe Miriam, saber se é verdade, já respondi. Tudo bem? Então, o ideal seria fazer esse manual, que é uma garantia tua e uma garantia de quem? Do empregado também. Seria uma saída, uma forma. O cara nem coma na segunda-feira, ninguém sabe onde está o cara. Ah, mas não tem família, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem nada. Mas ele está com contingente. Mas aí cabe você provar a previdência. Eu vou te contar um caos. Eu sou dona dos causos. Eu tenho 28 anos, você já ouviu um monte de caos. Tinha um funcionário de uma empresa, era aquele funcionário padrão, que todo empregador sonha. Não atrasava, não faltava, trabalhava direitinho. Funcionário padrão. Muito bem. Um belo dia, sexta-feira, foi embora para casa. Ele fazia viagens para a empresa, né? Ele morava sozinho em São Paulo. Ele morava numa pensão, na época. Ele foi embora para casa na sexta-feira. Quando chegou na segunda-feira, cadê a criatura? Não tem. O gerente já, opa, aí tem. E quando a criatura é uma tranqueira, desculpa a expressão, é aquele que atrasa, aquele que falta, aquele que não está nem aí com nada. Ele faltou, você fala, de novo.
já sabe que a criatura está lá. Ele não. Então o gerente, quando viu que na segunda ele não foi, falou, cara, alguma coisa aconteceu. O que o gerente fez? Vou lá onde ele mora. Chamaram a atenção, o pessoal falou, mas ele não veio para cá. Até achávamos que ele tinha ido viajar para a empresa, porque é o que ele fazia muitas vezes. Ele falou, aí tem. Vamos ligar para a família que morava no interior. Deve ter acontecido alguma coisa, a família ligou. Alvoroçou a família inteira, porque para lá ele também não foi. Aí começou, delegacia, hospital, IML, foram um monte de câncer. Levaram mais ou menos em média, acho que uns 15 a 20 dias para achar essa pessoa. Ele estava em coma no Hospital das Clínicas. Ele foi atropelado, quando ele saiu, ele estava indo embora da casa, ele foi atropelado, e quem atropelou? Foi embora. Na hora que veio o resgate para socorrer, não se sabe se ele foi roubado, porque tem isso, né? Não sabe se ele foi roubado, não sabe se perdeu na hora que pegou, perdeu a documentação, o documento ficou. Ele entrou no hospital sem documentação, sem nada. Então, realmente, ele ficou como se fosse um indigente, em coma. Claro, depois de 15, 20 dias foram saber disso e foram fazer o CAT. Coube o advogado da empresa provar para a Previdência Social o que aconteceu. Então, teve como provar. Então, se você tem como provar, você não tem por que ser penalizado. Né? Você não tinha como saber, a pessoa estava em coma. Então, isso acontece, mas você tem como recorrer e se livrar da multa, porque você tem como provar essa situação. O duro é quando você tem um bendito de um funcionário que quebra uma perna, né? Que fica afastado, seria o caso dela. O cara fica, sofreu assim, não vou avisar nada, aviso depois. Aí quando você vai falar, ele fala assim, mas eu não tinha como avisar. Como não? Pergunta, este bendito celular, você vê a criatura tirando foto de comida e postando. Pergunta, o que serve? Selfie, então, é comer mesmo. E fazendo selfie. Né? Então, caramba, já que você faz isso, então tira a foto da pessoa e manda para a empresa. Olha, estou aqui, não tenho como chegar, mas estou aqui. Vou mandar alguém comunicar. Né? Se isso não acontece, a culpa é de quem? Nossa, porque passamos a mão na cabeça do funcionário, nunca tivemos uma regra dentro da empresa, por isso que vira, né, vira Brasil. Né? Cada um faz o que quer. Acho que o regimento interno de salvaguarda ele fala também que o ônus da previdência é de responsabilidade. Sim. Se o funcionário não veio, o que acontece na maioria das empresas? Então, cabe a ele provar o que aconteceu. Então, neste caso, a empresa teve como comprovar o que aconteceu. Ele foi atropelado, entrou em coma, não tinha como saber. Então, a previdência não foi dele, porque não tinha como. Como é que você ia adivinhar a pessoa em coma? Né? Agora, existem situações e situações. Quem tem que resolver soluções. Esse é um amigo. Miriam, ele morreu, tá bem? Não, tá bem. Você vê que o problema dele é que dessa vez a pessoa viveu, né? Ao final da novela. Ele tá vivo, bem de saúde, né? Demorou para se recuperar, mas se recuperou, tá bem. Tá bem. Entre os mortos e vivos todos se salvaram. Não. É uma outra questão. Atualização cadastral. No E-Social, obrigatoriamente, você terá que fazer as alterações cadastrais. Então, por exemplo, o funcionário mudou de endereço, você tem que ir lá alterar. Nós não fazemos isso hoje. Se você tiver um funcionário trabalhando com você durante 10 anos, ele pode mudar 1.500 vezes. Você não se preocupe em saber onde ele está. Você não atualiza o documento. Atualiza, não. O teu livro fica daquele jeito, você não tem nem saber. Você vai atualizar a carteira dele quando ele sair da empresa. Aí você corre atrás de colocar a alteração salarial, lançar as contribuições sindicais, lançar as férias. É o que você faz. Com a vida. Mas é uma cultura errada. Então nós temos que aplicar o que a legislação quer, né? Que a gente faça. Por isso que eu falo, é difícil, nós estamos acostumados com a lei do mínimo esforço. Então, quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Então,
A ideia é, futuramente, da carteira profissional não ter mais. Nós teremos um cartão magnético onde virá todas as empresas onde essa pessoa trabalha. Vai acabar a carteira profissional. Na verdade, essa é só a falta de dados. O que passou, passou. Acabou, vamos começar de novo. Estamos zerados no passado. Mas o passado estará cada vez mais presente no E-Social. Não, claro que não. Jamais. Olha, o nosso colega falou o seguinte. Gente, o nosso colega disse o seguinte: o ideal seria que o E-Social começasse daqui para frente. O que aconteceu lá para trás, esquece. Não. O passado estará cada vez mais presente com o E-Social. Porque isso é uma questão de legislação. Eu não posso dizer assim, alegar, eu não sabia, eu sou ignorante no assunto. Não. Então, isso, não existe uma legislação. Se eu não cumpro, não quer dizer que isso seja. Não é não. Então, não tem como. Então, nessa questão de afastamento, eu tenho que ficar atento. Uma outra prática, por exemplo, a gente vai falar do exemplo, é a questão, existe um artigo, existe uma lei, na lei 8.213, no seu artigo 75, ele diz o seguinte: o funcionário que fica afastado por mais de 15 dias, dentro de 60 dias, pela mesma doença, mesmo que discutível, ele se afasta direto pela previdência social. Veja só. Funcionário da minha empresa ficou afastado no primeiro afastamento de 5 dias. Qual é a obrigação? Formar. Voltou a trabalhar no 6º dia, trabalhou mais aí uma semana, se afastou de novo e trouxe um atestado por mais 6 dias. Eu já paguei quanto na primeira? 6. Mais 6? 12. Voltou, trabalhou, depois de umas 2 semanas, lá vem de novo. O outro afastamento para mais 10 dias. Já não paguei 12? Vou pagar só 3 daqueles 10 dias do terceiro afastamento. Já vou encaminhado para a Previdência Social. Popularmente conhecido como entrar na caixa ou se encostar na caixa. Imagina alguém dentro de uma caixa e encostado na caixa. Se afasta pela Previdência Social. Eu digo o mesmo motivo. Aí você fala assim para mim: poxa, amiga, mas espera um pouquinho. No atestado médico, eu não posso colocar o CID na questão do auxílio extra. Eu sou obrigada a colocar o CID na questão do acidente de trabalho. No auxílio doença, eu só posso colocar o CID com aval do funcionário. Então, vamos imaginar que esta criatura, como é que eu vou saber, menina, se é a mesma doença, se eu não tenho CID? O que a gente orienta? Verifique a especialidade. Todos os médicos são de neurologista. Todos os atestados são de ortopedista. Todos os atestados são de ginecologista. Todos os atestados são de cardiologista. Aí você fala assim para mim: Miriam, mas não é bem assim, porque todos os atestados são de clínico geral. Tudo bem. Você vai pegar esse funcionário e encaminhá-lo para onde? Para o médico do trabalho. Você não tem um programa de controle médico de proteção ocupacional? Você vai encaminhar esse funcionário para lá. Né? Encaminhando ele para lá, o médico é que vai decidir se é a mesma doença ou não. Tá? Mas eu tenho que descobrir. Aí eu tenho que informar. Então, olha a situação. Exemplo: o empregado tem o seguinte afastamento: o primeiro afastamento, 3 de
É o dia que ele completa o 16º dia. A pessoa que lhe auxilia no teu trabalho, que é o contador, ele só vai poder passar essa informação se você passar integrado para ele também nos afastamentos. E se o funcionário todo dia tiver uma testagem? No caso do magistrado, todo dia eu dele mais de 30 testagens, cada dia não. Era o mesmo motivo. Você ia somar todos os dias até dar 15 dias. A partir do 16º, você já ia encaminhar para a Previdência Social. Na minha social, é que não sei, de qualquer forma. Não, o primeiro afastamento não. Então veja só, pegando o teu gancho. Eu disse a você que você é obrigado a informar o afastamento com 3 dias para frente. Então vamos imaginar que essa funcionária traga o primeiro atestado com 2 dias. O segundo atestado com 11 dias. O terceiro com 2 e quarto com 2. O que acontece? O primeiro afastamento eu não preciso informar. Mas eu quero que o funcionário tenha 15 segundos, um dia. Tudo está corretamente. Então veja só. Eu trouxe 2 dias eu não afastei. Não encontrei. Aí o que acontece? A partir do segundo eu já começo a informar. Então aqui nesse exemplo eu não informei o primeiro, mas o segundo, o terceiro eu passo a informar. Obrigatoriamente. Então eu tenho um prazo de dia para fazer. Então eu tenho que pensar nessa questão. Bom? Aí a gente colocou alguns exemplos para vocês. Afastamento por outros motivos. Vou imaginar que você tem uma pessoa grávida. Ela está com gravidez de risco. Você informa o primeiro, ela se afasta pela Previdência Social. E quando ela está afastada pela Previdência, aí ela tem que ver. Eu vou ter que baixar a informação da auxílio-doença e lançar de novo um afastamento de licença maternidade. Quer dizer, ela vai ter que informar a empresa, o WPB, para que a empresa possa informar o DP para poder fazer essa informação. Tudo bem? Ocorrência de óbito. Se o funcionário estiver afastado por doença e vier a falecer, eu não preciso da baixa do sistema para informar de novo que ele está afastado por morte. Não. Morreu, morreu. Não há necessidade. Se eu tiver mandato sindical, dirigente sindical, ele se candidatou e foi eleito, obrigatoriamente a empresa terá que informar o quê? O CNPJ do sindicato para qual o trabalhador vai ser dirigente sindical. Se o salário for pago pela empresa, não há necessidade de informar o afastamento. Se o salário for pago pelo sindicato, obrigatoriamente eu terei que informar esse afastamento. Tudo bem? Registro de evento trabalhista. Isso é a novidade da CICLE. Esse artigo, ele traz o quê? A vida laboral de cada funcionário. Então, aqui, lembra que eu falei do ajuda de custo? Se eu tenho uma ajuda de custo, eu tenho uma alteração contratual. Se eu não informar na alteração contratual, o RET, esse é o registro de evento trabalhista. Obrigatório. Então, é a vida laboral do funcionário. Então, o RET vai o quê? Admissão, demissão, afastamento, licenças, férias, tudo isso faz parte do registro de evento, que obrigatoriamente você vai ter que informar. Então, por isso que a sua vida vai virar uma união eterna com a contabilidade. Querendo ou não, se você hoje não se comunica com o teu contabilista, com o teu contador, você passará a fazer. Você vai conversar mais com o contador do que com a tua mulher, com o teu marido. Aí, Leandro. Aí, meninas. Tem até um nível no horário da linha. Olha lá, gente. Estratégica pura, hein, Não, não é não, gente, mas é verdade, porque, veja, hoje você pouco tem, talvez, um acesso à contabilidade, né? Por um motivo ou outro, pelo teu trabalho, pelo que acontece no teu dia a dia, né? Você não se preocupa muitas vezes com o que está acontecendo. Então agora você vai ter que ver todos os olhos da tua empresa para poder passar todas essas mudanças para a contabilidade. Não deixar para a última hora. E se você deixar para a última hora ou não fazer, que muito prejudicado nessa história serão vocês. Não a contabilidade, serão vocês. Então a ideia é que vocês não sejam prejudicados. Quando você é funcionário, como os PJ, funcionário, tem mais trabalho, tem mais fácil, Empresa que não tem funcionários, ela é obrigada a se cadastrar? É. Mas
mas ela deve ter retirado de prolabore os seus sócios. Então os sócios serão informados todo mês. Não, vai não. Gente, um sócio é muito engraçado, né? Ele diz assim, eu não quero pagar a previdência, porque eu já tenho previdência privada, tenho não sei o quê, sou aposentado. Primeiramente, você é aposentado, reclama atividade, você é um segurado obrigatório da Previdência Social. Tem que pagar querendo ou não. Menino, mas eu não tenho, não tem retorno mesmo. Tinha pecúlia até 94. Mas graças, eu acho que foi o Fernando Henrique. Na era Fernando Henrique, ele que tirou o pecúlia. Você já ganha muito. Aquela criaturinha negra. Porque de Fernando em Fernando, eu acho que foi Fernando Henrique. Então foi Itamar. Mas eu vou muita gente está sendo realmente Não, é obrigatório. Você é um segurado obrigatório da Previdência, sim. Tem que pagar sim. Porque, veja, vamos imaginar que montamos uma sociedade. Eu entro com dinheiro e você entra com trabalho, você é um segurado obrigatório da Previdência Social. Se eu quiser pagar a Previdência, eu vou pagar como facultativa. Eu vou pagar como facultativa. Eu vou ter o que? Lucro no final do ano. Ah, não, mas todo mês eu tenho lucro. Chega no final do ano, deu prejuízo. Receita falou, lembra aquele prolabore que não é prolabore? Aquele valor que você recebia de lucro que não é lucro? É prolabore, ó. Previdência em atraso, hein? Trata de pagar. Então é obrigatório. Aquela pessoa que é aposentada em 94 ganhou pecúlio. Porque antigamente a pessoa pagava, retornava ao trabalho e pagava, depois restituía esse valor. Isso não acontece mais. Mas eu sou uma segurada obrigatória, eu tenho que pagar a previdência. Ah, mas eu só tenho a minha empresa, eu não tenho funcionários. Eu vou me cadastrar, vou ter que cadastrar a minha empresa e vou ter também que dar as minhas informações como contribuinte individual. Na minha folha, eu tenho a minha folha do meu trabalho, que será lançado todo mês. Outra questão que eu falei para vocês, como deverão ser informados os pagamentos dos contribuintes individuais autônomos? O autônomo, eu não faço a carga inicial 2.300. A carga inicial 2.300, gente, ela trata do quê? Ela trata do quê? De estagiário, diretor não empregado, né? Trabalhador avulso. Esse pessoal vai ser informado nesse cadastro. E estagiário também, obrigatoriamente. Então, eu, contribuinte individual, eu posso, se a empresa quiser opcionalmente, lançar nesse cadastro. Caso contrário, eu vou informar de que maneira? Eu vou ter que informar a remuneração que eu estou pagando, vou ter que informar o que é remuneração e o que é pagamento, com os dados do autônomo, que é o que? Nome, CPF, NIS, data de nascimento e código de CBO. Então a Receita vai controlar quem é esse autônomo, para quem que ele está prestando serviço. Né? Para ver se ele está regulando a previdência corretamente ou não, e se ele só está trabalhando com uma nova empresa. É o que a Receita vai fazer. Outra questão, cronograma. Transmissão do evento, isso aqui é uma previsão. Empresas com um faturamento superior a 78 milhões no ano de 2014 começam obrigatoriamente o social em setembro de 2016. As demais começariam a partir de janeiro de 2017. Só que esse cronograma corre, né, a boca pequena, que provavelmente irá ser alterado. Provavelmente vai passar para janeiro de 2017. Não sabemos ainda. Estamos trabalhando ainda na versão 2.1. Eu já recebi a versão 2.2 extra oficial e já estamos aí falando em versão 2.3 também. Então já está tendo outra versão. Então provavelmente vai começar em setembro de 2016. Outra questão. Tratamento diferenciado. Micro e pequena empresa, o cronograma está sendo ajustado. Não temos ainda a data de quando o micro e pequena empresa irá começar. Informações fora do prazo, né? Vou apresentar com correções, ficará sujeito a penalidade. Nós já falamos isso. Prazo para envio dos eventos. Admissão. Até o dia anterior tem que começar
começar a trabalhar. O cargo, até o primeiro dia 11 do ano, no texto de sequência. Afastamento temporário de desligamento até 10 dias da concorrência, é o aviso prévio que nós falamos. Alterações cadastrais e contratuais, os ASOS, atividade desempenhada, aviso prévio, exclusão, condição de trabalho diferenciado, trabalhador sem vínculo e integração, eu tenho que enviar até o envio da folha. Ou seja, imaginando que eu já esteja no mês social, tá? E se acontecer uma dessas alterações no mês de junho, eu teria que passar essa informação até o dia 7 de julho. Se eu comprar as férias, manter isso aqui. Férias eu vou informar só o afastamento, eu não informo o aviso, só que a lei não mudou, o aviso de férias tem que ser cumprido a dia. Mas ninguém faz, né? Você faz a data regulativa, na sexta-feira à tarde, 6 horas da tarde, o cliente te liga para calcular as férias do funcionário que vai sair na segunda. Aí você vai lá e faz o cálculo de férias. Mas eu tenho que informar o afastamento. A questão da identificação do trabalhador, lembra que nós falamos logo no início? Você vai ter que dar uma atenção especial a isso aqui. Fazer a qualificação cadastral do teu funcionário para passar para a contabilidade. Não é a contabilidade que você vai fazer no sexto, você tem que passar essa informação correta para a contabilidade, para a qualificação cadastral. Nós falamos isso logo no início. Já? Providências que são imprescindíveis. Qualificação cadastral. Então, aqui diz o que eu preciso: CPF, NIS, data de nascimento e nome. Tá? Obrigatoriamente. Certo? Obviamente, eu reviso na Caixa Econômica Federal o que está acontecendo. Ela fala assim: o funcionário tem vale PIS, porque o PIS passa a ser PIS, né? Ele vai ter que ir na Caixa Econômica Federal resolver esse problema. Você tem que explicar para ele que ele tem que ir. Ele tem que ir. E trazer a informação correta. Porque ele vai chegar na Caixa e vai ver que ela fica aqui no meio. Olha para aqui e falar: não vou ficar aqui não. Aí ele vai embora, volta no outro dia e fala assim: nossa, eu fui lá, estava tudo ok. Mentira. Ele não foi, não viu nada. Então ele tem que entender que se ele trouxer a informação errada, o prejudicado disso é ele e os demais, porque eu não vou conseguir rodar a folha. Não vou conseguir fazer nada. Então isso é um problema. Tá? Situação especial, trabalhador estrangeiro com vínculo. A Receita Federal já está fazendo aí um trabalho conjunto com o consulado para que esse estrangeiro, se não tiver o CPF, possa tirá-lo, para que ele possa trabalhar no Brasil. Tá? Então existe essa situação. A transmissão do evento é feita através de certificação digital. Eu vou usar em 2 vezes: na transmissão e na assinatura. Uma coisa que nós vamos falar: no modelo operacional. Tudo é feito dentro do seu sistema de folha. E tudo será transmitido para a Receita Federal via internet. Então, como é que vai funcionar? O empregador vai gerar um arquivo, ele vai gerar um arquivo eletrônico. Esse arquivo eletrônico será transmitido pela internet para o ambiente nacional do Poder Social, que após verificar a identidade formal, ele vai emitir o quê? O protocolo de recebimento. Não quer dizer que está ok, não. Ele está dizendo: olha, recebi. Muito bem. Aí o que acontece? O E-Social, ele não funciona por meio de programa offline, gerador ou validador. Porque quem vai validar a folha é a Receita. Então você vai enviar todos os dados. Depois que você enviou, ela vai validar. Se tiver errado alguma coisa, com certeza ela vem dizendo que não foi validado. E dizendo que o teu problema está na linha tal, no bloco tal. Ou não. Ou ela pode te dar um recibo de entrega. Mas quem vai validar a sua folha é você. Às vezes a gente vê algumas empresas que vendem software assim: ah, meu
Microsoft tem validador, ele pode até ter. Mas eu coloco aqui na quem é. Da Receita Federal. Olha o caso, né? Ok. Vai validar? VAPT, VUPT. Você mandou na hora. Na hora. Não tem quanto tempo. Não tem quanto tempo. A mesma coisa é a tua declaração. Ela demora para dizer que está tudo certo? Não. Não há. Né? Prestadores de serviço e tomadores de serviço obrigatoriamente também deverão informar as notas de prestação de serviço mediante sessão e unidade de mão de obra. Só que quem vai dar essas informações é o pessoal da área fiscal. Né? Tem um novo SPEC que está sendo criado, que é o REINF, e quem dará essa informação é o pessoal da área fiscal. Né? E essas notas, essas informações terão que ir até o dia 20 do respectivo mês, para que possa ser fechada a tua DCTF web, para que você consiga emitir o seu dado. Empresa sem movimento, empresa que estiver paralisada, obrigatoriamente ela terá que se cadastrar no e-social. Isso é uma obrigatoriedade. E se no ano seguinte ela continuar sem movimento, ela vai ter que informar também. Isso te lembra o quê? G20 sem movimento. Alguma coisa a dizer? Alguma coisa a falar? Cabelinho em pé? Vamos lá. Gente, obrigado pela participação, espero ter ajudado, espero ter colaborado. Né? Se precisar de alguma coisa que eu quiser ajudar, tem aqui o pessoal da contabilidade que vai nos ajudar. Bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até